Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, os amados, abrem as suas Bíblias em Efésios 6. Pode se assentar, meus amados. Amém. Efésios 6. Vou estar lendo do versículo 10 ao 13, depois vou ler o resto dos versículos. Amém. Amém. Para quem me conhece, sou o pastor Ricardo Cagiano. Amém. Faço parte da liderança da batalha espiritual junto com o pastor Paulo, o pastor Francisco. E hoje eu vou falar um pouco do inimigo que tem assolado as nossas vidas. O inimigo tem trago tanta destruição. E temos recebido aqui nessa igreja o alimento, a palavra, e temos visitado muitos lares e temos encontrado o inimigo achando brecha e destruindo família, destruindo casamento, levando filhos à droga, filhos à perdição. Então nessa noite gostaria que os amados estivessem bem atentos à palavra do Senhor, porque eu irei falar hoje do inimigo que é Satanás, o nosso adversário. Ele não brinca, ele mata e destrói. Não venho aqui engrandecer o nome dele, mas eu venho falar como combater o bom combate. Aleluia. Nós temos ouvido a palavra do Senhor, nós temos sido ensinados a vencer o inimigo, mas muitas das vezes a palavra tem entrado num ouvido e saído pelo outro. Não somos praticantes da palavra do Senhor. Aleluia. E antes de eu vir para a igreja, recebi muitos contra-ataques do inimigo, porque creio que ele não estava feliz de eu estar abordando este assunto. Hoje creio que muitas cadeias caíram por terra. Aleluia. Porque é no nome do Senhor Jesus que eu estou aqui. Amém. Vocês não se perturbem se ouvir falar muito o nome de Satanás. Não estou engrandecendo o seu nome, vou repetir novamente. Eu quero simplesmente advertir a igreja como vencê-lo. Porque nós servimos um Deus, Jesus Cristo, que já venceu. Aleluia. E deixou várias maneiras para nós vencermos também. Aleluia. Vamos estar abrindo a Bíblia, que não abriu, lá em Efésios 6, do versículo 10 ao 13. Aleluia. Quanto a mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principado e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Senhor meu Deus e Pai, ó Pai querido, aqui está a sua palavra, Senhor. Que nesse momento, ó Pai, o meu eu diminua, Senhor, que o Senhor venha me usar, ó Pai, que eu venha ser canal de bênção, Senhor, que os meus lábios, ó Pai, venham a ser, ó Pai, como arma usada por Ti, ó Pai, quebrando, ó Pai, no mundo espiritual, ó Pai, todo agir do inimigo, ó Deus. Ó Senhor, todo o roubo da palavra, Senhor, todo o roubo do alimento nessa noite, ó Deus, seja paralisado no poder do nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa alcançar vidas aqui nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa libertar vidas que estão cativas, ó Pai. Ó Senhor, vidas que estão em prisões, ó Pai. Ó Senhor, que todo o roubo do inimigo, ó Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, no nosso mundo temos vários tipos de guerra. Nós estamos em guerra
como Satanás, ele é nosso inimigo. Inimigo quer dizer que ele não gosta de nós, eu não gosto dele, ele não gosta de mim. E creio que ele não gosta de vocês também. Então nós estamos em guerra com Satanás. Aleluia. Aleluia. E no mundo há vários tipos de guerra. A guerra que vem por terra, guerra que vem do ar, guerra que vem pelo mar, a guerra que vem pela terra. No mundo usam canhões, soldados que vão por terra. No mar usam-se navios, submarinos. No céu usam aviões e outros tipos de guerras que são maiores que está no mar. Onde o pessoal que hoje tem a internet são linhas além do nosso alcance, onde eles conseguem detectar aviões de guerra. São as guerras mais poderosas. Aleluia. Eu vou falar de 3 tipos de guerra que nós enfrentamos no mundo espiritual, para conhecermos como o nosso adversário ele trabalha. Ele tem várias maneiras de nos atingir e muitas vezes nós não percebemos. Primeiramente, vamos conhecer o nosso adversário, que é nada mais nada menos que o diabo, o adversário. Ele é chamado de maligno, que tem a essência a maldade. Ele não sabe fazer o bem. Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo. Aleluia. Ele desafiou Jesus ali nos 40 dias com a palavra. E o Senhor combateu ele com a palavra. Então, meus amados, se ele enfrentou Jesus ali no deserto, imagina nós da mão de Satanás, somos presas fáceis. Ele também é chamado de Belial, que significa indigno, perverso. Ele não quer saber quem você é, de quem você é filho, se você tem um rostinho bonito, onde você trabalha, se você é da Jaboque, se você vem para a igreja. Ele não quer saber, meu amado. Ele é chamado Belial. Ele não tem dó. Ele veio, o papel dele na terra é matar, roubar e destruir. E não interessa quem somos nós para ele. Basta apenas nós abrirmos uma brecha e ele acabará conosco. Aleluia. Aleluia. Lá em Ezequiel 28, 12 ao 15, ele é chamado, reconhecido também, que ele era aferidor de medida, em beleza e formosura e glória. Se pedíssemos para Deus nos explicar sobre a beleza, ele falaria que Lúcifer era exemplo de beleza no céu. Ele tinha poder, ele tinha glória. Era beleza e formosura. Quando Satanás foi expulso do céu, ele perdeu sua glória, não seu poder. Ele era chamado de querubim ungido. Era um anjo de alta classe, único. Ele foi separado pelo Senhor. Ele era único. Ele tinha poder e ele tinha glória. E quando ele se rebeliou contra o Senhor, ele desceu para a terra. Ele só não perdeu, amado, só perdeu a sua glória, mas não perdeu o seu poder. Por isso que muitos estão perdidos, muitos não sabem como o inimigo está agindo. Ele é terrível. Satanás tem poder, ele tem um reino organizado, ele possui principados e potestades. Ele tem demônios que atuam no mundo espiritual para derrubar o reino de Deus. Ele possui hostes espirituais que são tropas preparadas para enfrentar qualquer nível de batalha, todas comandadas por ele.
Estou falando do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer conosco. E o que tem feito com várias famílias. Tanto famílias da igreja, que nós temos visitado. O nosso grupo de batalha sai no campo durante a semana, coisas que muitas pessoas não sabem, mas nós estamos enfrentando guerras diárias, bombardeio do inimigo, e vemos pessoas que não têm força para lutar com o inimigo, não sabem como lutar. Eles acham que as coisas começam a acontecer normalmente. Seu filho não quer vir mais para a igreja, o pai não toma uma posição e vai indo, não vai hoje, não vai amanhã, daqui a pouco não está mais na igreja. E acha que isso é normal, porque o mundo lá fora, as pessoas lá fora nos mostram que isso é normal. Mas um homem conhecedor da palavra de Deus, que sabe da astúcia do inimigo, jamais deixaria seu filho fora dos caminhos do Senhor, porque lá fora ele é presa fácil para Satanás, porque ele é astuto. Ele não vai respeitar porque é filho do Cagiano, porque é filho do pastor Paulo, porque é filho do pastor Francisco. Se seu filho abrir uma brecha lá fora, o inimigo não vai ter perdão, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra a potestade que está no ar. E muito crente não vê, não enxerga esse mundo espiritual onde nós estamos vivendo. E Satanás, ele quer isso mesmo, meu amado. Ele quer que você não enxergue, porque ele quer cumprir o papel dele aqui na terra, quer matar, roubar e destruir. Eu vou falar dos níveis de guerra agora. Falei da guerra material que é aqui na terra, agora eu vou falar da guerra espiritual. A primeira guerra que eu coloquei aqui é a guerra individual, que ele ataca através da cobiça dos olhos, da soberba, da mentira e de outras coisas. Ele tenta nos derrubar individualmente. Ele começa a nos atacar. Ele lança setas para gostarmos das coisas carnais. Ele coloca um prato em nossas mãos, na nossa frente, um prato bonito, que parece que foi preparado pelo Senhor. Mas se nós não tivermos sabedoria, se nós não tivermos discernimento e estivermos no Senhor, esse prato pode nos derrubar. Porque essa guerra individual, ele quer tirar você do foco, quer adorar ao Senhor, servir ao Senhor, resgatar vidas que estão lá fora perdidas, tirar você do seu ministério. Ele age individualmente dentro da igreja, provocando ciúmes, provocando competição. Ele age individual para poder apagar a chama que há dentro de você, o amor que você tem pelo Senhor. Aquele primeiro amor como nós conhecemos o Senhor Jesus. Hoje nós olhamos entre aspas, não são todos, mas muitos se apagaram. Aquele primeiro amor você não vê. Quando existia aquele primeiro amor, nós orávamos e esperávamos o milagre acontecer, e o milagre acontecia. Hoje nós não vivemos mais aquele primeiro amor. Parece que nós aprendemos, mas não praticamos. Eu, quando vim do mundo, eu não sabia nada do Senhor, eu não conhecia nada. E até mesmo quando eu perdi algum documento, eu me jogava no chão e orava. Daqui a pouco dava 5 minutos, estava ali alguém ligando que tinha achado meu documento, e eu dava glória a Deus, dava glória por tudo. E eu percebo que hoje, muitas das coisas eu não faço como fazer no primeiro amor. E o povo de Deus está assim. É dessa maneira que o inimigo nos quer. Ele quer apagar aquela chama que nós tínhamos, aquela chama de buscarmos o Senhor, de conquistarmos. Esse é o ataque do inimigo individualmente em cima de nós. Ele tenta destruir-nos, porque se ele conseguir destruir, se ele conseguir tirar eu
da visão do Senhor, se ele conseguir me afastar dos caminhos do Senhor, fatalmente ele levará minha família fora dos caminhos do Senhor. Porque eu sou o cabeça da minha casa e ele me tenta me paralisar. Ele tenta paralisar o pastor Paulo, ele tenta paralisar os líderes aqui da igreja, para que venha destruir e que o povo não venha alcançar a promessa do Senhor. A segunda guerra é a guerra coletiva. Ele procura atingir sua família, seus amigos, sua igreja, seu pastor, seu trabalho. E muitas das vezes, amado, nós não enxergamos. Você começa a olhar para a sua família, começa a ter uma enfermidade, o inimigo lança uma enfermidade num parente próximo, e ali você vai para atrás daquela família, você vai fugindo da igreja, vai tirando seu foco, o inimigo vai lançando tristeza no seu coração. Ele começa a manipular as coisas da nossa vida. Ele começa a trazer setas do nosso trabalho, manipular pessoas para vir contra nós, e nós não percebemos que é o inimigo agindo. Nós achamos que é aquela pessoa agindo contra nós, esquecemos que o Senhor nos guarda. Nós olhamos para o homem e muitas das vezes Satanás está por trás, a maioria das vezes. E quando ele age de maneira coletiva, ele quer destruir, ele quer atingir você, porque ele não conseguiu. Se ele não conseguiu atingir você individualmente, então ele começa a vir ao teu redor. Ele começa a tirar seu filho da presença do Senhor, ele começa a tirar seu marido da presença do Senhor. Você ora e parece que as coisas não acontecem. Parece que quanto mais você ora, mais coisa ruim acontece na sua família, e parece que as coisas vai acontecendo. Parece que você está com o Senhor Jesus, mas as pessoas do mundo parece que crescem mais que você, tem mais vitórias que você. Oh, meu amado, temos que olhar para o inimigo que está agindo para nos destruir. Ele quer nos paralisar. Ele lança pessoas, você vê pessoas contra você, se levantando. Vai no joelho, vai orar, porque muitas das vezes nós pensamos que pode ser permissão do Senhor, que pode ser permissão de Deus. Olhamos para a Bíblia e vemos ali a história de Jó, que Deus permitiu a Jó passar por todas as coisas que ele passou, perdendo filhos, perdendo os bens, perdendo fazenda, perdendo tudo que ele tinha, o inimigo lançando enfermidade sobre a vida dele. Mas se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que foi uma única vez que Deus permitiu, foi para Jó. Não se fala de outra vez, né, pastor, que Deus permitiu. Então, meus amados, não é comum quando as coisas de ruim começam a acontecer conosco. Nós temos que estar vigilantes para que não sejamos alvo do inimigo. Se na sua casa você encontra com pessoas enfermas, com um filho que está fora do caminho do Senhor, uma esposa que está separando do marido dentro da sua família, o marido está separando da esposa para te atingir, põe o joelho no chão, que é o agir de Satanás. Ele está querendo paralisar, ele está querendo te roubar. Aleluia. E a terceira guerra que eu coloquei aqui é a guerra local ou nacional. Ele procura atingir a sua rua, seu bairro. Por exemplo, quando você está em algum local que percebe que o ambiente está pesado, que não sente paz, é o agir do inimigo mandando dardos inflamados a nível local. A nível nacional é nos abortos, traições, vícios
vícios, drogas, bebidas, prostituições, contendas, mortes, roubos, guerras. A guerra local, não sei se vocês já perceberam. Tem ambiente que você passa, você se sente opresso. Quando você entra naquele lugar, você sente o agir do inimigo. Nós que estamos na guerra diariamente, às vezes nós entramos em algum lar, nós entramos em algum bairro e nós já saímos dali abalados, saímos carregados de seta. Muitas das vezes nós entramos em hospital, nós sentimos ali aquela opressão, nós percebemos que o espírito da morte está ali rondando, o espírito da enfermidade está ali, e aquela é uma força contrária que vem sobre a nossa vida. E muitas das vezes ela vem com setas que traz dor, traz peso, nos traz agonia. Não tem uma maneira de explicar, mas já é um peso que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Bairros que a gente entra, que a gente vê que ali o principado dali é droga, que o principado dali é prostituição. Quando você coloca seus pés ali, você percebe o agir do inimigo. Mas são poucos que percebem isso. São poucos que erguem a sua mão e repreendem no poder do nome de Jesus. São poucos que erguem a sua mão e repreendem e anula ali aquele principado que está agindo naquele bairro, que está agindo na sua rua. Quando você vê na sua rua as pessoas brigando, pais e filhos brigando, pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhos, vizinhos brigando um contra o outro, são a guerra local que o inimigo está atacando no local, está atacando aqui no Campo Limpo, está atacando ali no Marizal, ali no Trianon. Então são vários principados, e o inimigo está armado. A palavra diz que ele é organizado e ele age para derrotar o povo de Deus, porque aqueles que estão lá fora já é dele, pertence a ele. Mas nós não, nós conhecemos a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades e principados do reino do mal. Aleluia. E o Senhor, Ele vai nos dar algum revestimento para nós nessa noite. Muitos já ouviram falar da armadura de Deus. Em Efésios 6, as pessoas falam colocar a armadura do Senhor. Mas o que é a armadura do Senhor? Pastor Cajano, Pastor Paulo, Pastor Francisco. O que é a armadura do Senhor? É simplesmente palavras que está escrito aqui, não, amados. Não são simples palavras. O Senhor nos ensina aqui como nos proteger do inimigo no dia mal, como lutar contra o inimigo, como agir na hora mal, na hora que o inimigo nos contra-atacar. Você é alvo do inimigo, eu sou alvo do inimigo. Ele não quer saber quem nós somos, mas ele vai procurar nos atacar para nos destruir, e ele vai vir com força total. Vamos ler lá em Efésios, do versículo 14 ao 17. Estai-vos firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez
fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas cartas aos irmãos de Efésios, estava preso, refletindo acerca das batalhas espirituais pelas quais passava. Inspirou-se no texto profético de Isaías 59, 16 a 17, e viu na armadura usada pelos soldados romanos uma ótima ilustração para a proteção do crente espiritualmente ligado a Cristo. Paulo usou cada peça da armadura espiritual para representar um atributo do caráter de Jesus, que deve ser achado em cada cristão para que ele tenha vitória sobre o mal. Aleluia. Cinturão da verdade. O cinturão é uma faixa larga de couro colocada em torno da cintura para firmar outras peças na armadura do corpo do soldado, que para sustentar a espada. Igualmente, a verdade, a revelação divina é o fator da integração na vida do cristão. Ela o liga a Jesus, cuja justiça foi o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Possibilita que ele pratique a palavra de Deus e faça uso dela para proteger-se do inimigo e atacá-lo, avançando para fazer a vontade de Deus. O cinturão da verdade, que nós devemos estar sempre com a verdade. Nós devemos falar sempre a verdade, porque só a verdade pode com a verdade. Em situações que o inimigo nos encontrar mentindo, seja a mentirinha pequenininha, seja ela é grande, ele vai encontrar brecha para que não possamos combater o bom combate. Mas se nós estivermos na verdade, se nós sustentarmos a verdade, se nós em algum dia fomos acusados de alguma coisa e for pedido para falarmos a mentira, e nós falarmos a mentira, o Senhor não vai ter como nos defender, porque o Senhor é a verdade. Somente a verdade pode com a verdade. Então mentirinha pequena, mentirinha grande é a mesma coisa. Não é verdade, é inverdade. E o cinturão da verdade fala da verdade, para nós praticarmos a verdade, para nós falarmos a verdade. Aleluia. A couraça da justiça se constituía de duas peças, uma frontal que cobria o tórax, outra posterior que cobria as costas. Essa peça protegia órgãos vitais do corpo. Quando Paulo falou em couraça da justiça, devia ter em mente a retidão, mas principalmente a justificação, a justiça imputada ao crente por Cristo, sem a qual ele não é considerado justo diante de Deus, nem pode receber o Espírito Santo, que o faz pensar, sentir e agir com retidão e praticar a justiça. A couraça da justiça. Nós temos que ter justiça. Nós devemos praticar a justiça do Senhor. Nós temos que ser justos com o nosso próximo. Nós temos que ser justos com os nossos funcionários. Nós temos que ser justos com aqueles que andam ao nosso redor e aqueles que também não andam. Pessoas que às vezes prestamos serviço e muitas das vezes o inimigo lança as palavras que nós possamos não ser justos com aquela pessoa, ou cobrarmos mais porque a pessoa tem dinheiro ou porque a pessoa tem status maior. O Senhor pede para que sejamos justos, que nós praticamos a justiça, para ser justo com o nosso próximo. Aleluia. Glória a Deus. A sandália do Evangelho da Paz. As sandálias dos soldados romanos eram feitas de couro, com cravos nas solas para dar mais apoio aos pés na hora da batalha. Essa peça tinha a finalidade de proteger os pés do soldado onde quer que ele fosse. O Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, produz a paz com Deus, fruto da frutificação em Cristo, consigo mesmo o equilíbrio de estar, saúde espiritual, mental e emocional, e com seu próximo a ausência de conflitos, que funciona como uma proteção para o crente ao longo de toda a sua caminhada cristã e ajuda a avançar em sua missão de anunciar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos,
anunciava as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7. Somos embaixadores de Cristo e ministros do Evangelho, devemos anunciar e promover a paz. As sandálias que Paulo dizia ali do Evangelho da paz é para nós calçarmos a palavra do Senhor, para nós nos revestirmos da palavra do Senhor. Como os missionários fazem, eles se revestem e saem para o campo. Com os pés e com os lábios eles anunciam grandes coisas que o Senhor tem feito e grandes coisas que o Senhor fará. Eles anunciam a volta do Senhor. Eles anunciam que o Senhor breve estará conosco. Aleluia. E eles têm feito isso. E não é só para eles fazerem isso, meus amados, mas é para nós fazermos. É para nós anunciarmos. É para nós buscarmos os que estão aí fora. É para nós calçarmos dessa sandália e sairmos de encontro àqueles que estão necessitados, aqueles que estão destruindo por Satanás, aqueles que o inimigo já tem como dono deles. Nós precisamos calçar essas sandálias e sair pelos becos e valados e trazer aqueles que necessitam do Senhor. Temos feito, mas tem sido pouco. O mundo tem muita gente que não conhece e o inimigo tem cegado, tem deixado as pessoas surdas e não sabe quem é o nosso Deus. Não sabe que o Deus que nós servimos é poderoso para resgatar vidas, para trazer aquele que está ali na sarjeta, aquele que está ali no fundo do poço, ser resgatado, transformar em pessoas de honra, em vasos de honra. Eu falo isso, meus amados, porque certa feita ouvi falar do Senhor. Certa feita eu estava no fundo do poço e pessoas me falaram do Senhor Jesus, e eu não queria escutar. Eu resistia, porque eu tinha na minha mente que se eu soubesse mais do Senhor Jesus, mais do Senhor Jesus iria me cobrar. Eu falava comigo que não, quando eu tiver uns 50, 60, quando eu tiver velhinho, eu vou para a igreja, eu quero aproveitar. Mas não era plano do Senhor não, meus amados. Essa era o Ricardo que estava no mundo ali, no fundo do poço, mas o Senhor tinha um propósito para a minha vida. E Ele enviou pessoas, cristãos como nós, conhecedores da verdade, conhecedores do Evangelho, conhecedores do Senhor, e sabia que o Deus que ele servia podia me curar, podia me tirar dali do fundo do poço. E foi falado para mim a palavra do Senhor, e o Senhor me tirou dali do fundo do poço, um lugar onde eu estava ali que eu não valia um centavo. O inimigo já estava praticamente colocando o seu nome sobre a minha vida, porque tudo que eu fazia não agradava a ele, eu não sabia. Eu achava que era normal, porque as coisas do mundo parecem ser normal. Mas eu estava ali na perdição, estava nas drogas, nas prostituições, não dormia. Tinha noite que passava 4, 5 noites sem dormir e só querendo saber de bagunça. Mas eu fui alcançado porque alguém colocou as sandálias do Evangelho. Alguém calçou dessa sandália e veio falar do Evangelho para mim, veio falar do amor que Jesus tinha para mim. E o Senhor me tirou dali daquele fundo do poço, uma pessoa que não valia nada, e me colocou hoje em um lugar de honra, um lugar de honra que eu não esperava. Hoje Ele está me lapidando, Ele está me ensinando, e Ele me tirou daquele fundo do poço, daquele lamaçal, e me colocou hoje num lugar de honra que muitos gostariam de estar. Hoje Ele me colocou como pastor. Me colocou como pastor. Eu nunca enxergava isso no mundo espiritual, mas o Senhor faz isso. Ele tira aquele vaso, Ele lapida aquele vaso, Ele tira as impurezas daquele vaso e faz um vaso de honra. Aleluia.
com dedicação, o Senhor nos tira, Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Muitas das vezes me senti inferior a muitas pessoas, mas o Senhor me falava: eu que te capacito, é eu que te faço. Vim para a igreja, o Senhor me escolheu para fazer parte da diaconia. Não sabia como ser um diácono. O Senhor foi trabalhando, foi me lapidando, o Senhor foi me ensinando. Ao decorrer, o Senhor me passou para estar junto com o líder, trabalhando lado a lado com o líder, como vice-líder da diaconia. Eu sempre à disposição do Senhor, servindo, sempre na sua casa trabalhando. O Senhor me passou para líder da diaconia, onde fiquei acho que 6 anos, 4 anos como líder e 2 como vice-líder. E o Senhor me honrando, mas eu sempre à disposição do Senhor, sempre servindo ao Senhor. Sempre que era chamado, eu estava à disposição do Senhor. Podia ser de dia, podia ser de madrugada, nós estávamos na luta. E o Senhor, Ele foi capacitando. Hoje estamos com um pouco tempo de pastoreado, mas sei que o Senhor vai nos capacitar cada dia mais para que possamos levar e calçar essa sandália que vai levar a sua palavra, para poder ajudar aqueles que não conseguem, não têm força como eu não tinha. Aleluia. E é dessa maneira que o Senhor quer que vocês calcem essa sandália, porque pessoas como eu estão lá fora necessitando de uma palavra, necessitando de uma restauração, necessitando de ser salvo. Aleluia. O escudo da fé. O escudo usado pelo exército romano tinha cerca de 1,20 metros de altura e 60 centímetros de largura. Era feito de madeira, revestido de couro molhado, para apagar as flechas incandescentes disparadas pelos inimigos. As bordas do escudo permitiam que os soldados encaixassem um no outro e marchassem em linha de ataque contra os adversários. Essa peça de defesa e de ataque representa a fé em Deus, que domina e controla e dirige todos os aspectos da vida do crente. A fé tem a capacidade de proteger o crente contra todos os dardos inflamados da mentira, da blasfêmia, das acusações, dos desejos pecaminosos, dúvidas lançadas pelo maligno para nos atingir. O escudo da fé. Aleluia. Se nós tivermos fé, amado, o inimigo não vai ter muito poder sobre a nossa vida, porque homens que o Senhor escolheu tiveram fé nele, e o inimigo lançou sobre a vida deles sentenças que eram para eles morrerem, que eram para eles serem envergonhados. Homens de Deus, separados por Deus, que tinham fé. O Senhor colocou homens na fornalha, e eles tiveram fé e foram, mas eles saíram da fornalha. Pela fé, pela fé, pela fé, muitos homens de Deus conquistaram grandes vitórias. Eu não sei a situação que você se encontra, mas o Senhor diz para você ter fé. Não importa a situação que você esteja, não importa se o inimigo te colocar na fornalha, se ele quer destruir você, o Senhor quer saber como está a sua fé no dia de hoje. Ele não importa se você está com medo, se o adversário é forte, ele quer saber como está a sua fé. Como está a sua fé?
Aleluia. Que nós possamos praticar a fé para que o inimigo não venha ter poder sobre as nossas vidas. O inimigo vai lançar sobre as nossas vidas calúnias, mentiras, mas se nós tivermos fé nele, ele vai nos defender porque ele é nosso advogado. Ele vai nos livrar do mal. Homens de Deus foram jogados na cova dos leões famintos, e ali o Senhor fechou a boca do leão. Homem de Deus foi lançado para brigar com o gigante, e o gigante caiu com uma pedrada, simplesmente uma pedrada. Qual é o gigante da sua vida, meu amado? Qual é o gigante que está querendo te derrotar? Que está querendo te envergonhar? Qual é o gigante que Satanás colocou na sua vida para te destruir? Eu quero dizer para você que esse gigante não é maior que o nosso Deus que nós servimos. Ele não é maior do que o Deus ao qual nós estamos aqui dia e noite, louvando, exaltando o seu nome. Aleluia. Se esse gigante apareceu na sua vida, dá uma ordem no poder do nome de Jesus e ele vai recuar. Muitas das vezes a igreja esquece da autoridade que ela tem na terra que Jesus deu. O Senhor tem nos ensinado a palavra, o Senhor tem ensinado-nos a praticar. E muitas das vezes nós perdemos a guerra porque nós não guerreamos. Nós olhamos para o tamanho do gigante e esquecemos o tamanho que é o nosso Deus. Aleluia. E quando nós olhamos dessa maneira, o inimigo é nessa classe, ele percebe quando você está com medo. E quando nós temos a autoridade do Senhor, muitas das vezes não precisamos estar chamando o pastor, muitas vezes não precisamos estar chamando a batalha espiritual para estarmos ali, mas simplesmente com a autoridade que o Senhor já te deu, com a autoridade na palavra do Senhor e no nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo vai cair por terra. Muitas situações que vocês podem perceber na sua casa, onde o inimigo está entrando, está destruindo. Se você se levantar no poder do nome de Jesus, o inimigo vai cair por terra. Ele pode até tentar, mas ele vai cair, porque o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade para vencer o inimigo, e ele não tem poder sobre a nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Capacete da salvação. Capacete romano era uma peça de couro grosso e de metal, usado para proteger a cabeça do soldado dos golpes da espada e das flechas disparadas contra a sua cabeça. A salvação é uma expressão da graça divina que só pode ser recebida mediante a fé. Deus, em seu Cristo, atua sobre a mente do cristão como um capacete que protege das mentiras e das artimanhas do diabo. Aleluia. Oh, aleluia. Capacete da salvação. A guerra, muitas vezes a guerra o crente ele desconhece, mas o inimigo ele trabalha muito na mente. Ele lança dardos inflamados na nossa mente. Ele lança setas que nos trazem desejo, que nos fazem pensar mal das pessoas, que nos fazem a pensar coisas que, a hora que nós olhamos para nós e nossa, estou pensando isso. São dardos que o inimigo está lançando. Situações que acontecem conosco no trânsito, situações que acontecem conosco no dia a dia, e o inimigo vem lançando esses dardos na nossa mente. E muitas das vezes, esses dardos, nós tomamos posse desses dardos. E a guerra do inimigo é na mente. Muitas pessoas chegam até a loucura, porque o inimigo ele age de uma tal maneira, ele é tão sagaz, ele
as pessoas que estão lá no mundo são alvos mais fáceis. Mas quando ele pega a brecha no crente, ele quer colocar desejos, ele quer lançar setas para que possamos sentir vontade de coisas que outrora deixamos para trás, coisas que já vencemos, e vira e mexe ele está lançando em nossa mente desejos pecaminosos. Mas o Senhor nos dá o capacete da salvação, Ele nos protege, e quando essa seta vem, nós temos que usar a palavra do Senhor, lembrar das coisas que o Senhor tem nos falado, como combater, é no nome de Jesus, esse nome para combater toda a seta do inimigo. Quando falarmos a palavra do Senhor, o inimigo lançar na sua mente vontades, desejos que outrora nós tínhamos no passado quando éramos resgatados pelo Senhor. Hoje somos conhecedores da verdade, mas mesmo assim a palavra vem aquele sopro no ouvido e aquela seta vem na mente para nos destruir. Se nós dermos ouvido a essa voz que vem na nossa mente, porque a guerra é na mente, a guerra é no intelecto, e se ele conseguir dominar a nossa mente, nós seremos alvo fácil do inimigo. Mas se nós percebemos o agir do inimigo, porque nós temos que conhecer o inimigo, nós sabemos que o pensamento, quando ele vem, o Espírito Santo, ele já nos mostra, isso não é de Deus. Mas se nós deixarmos, o inimigo, ele vai ganhar força. Mas no mesmo momento que essa seta vier, nós repreendemos o poder do nome de Jesus. Ele vai cair por terra, ele vai partir em retirada, porque o nome de Jesus tem poder. O diabo não resiste ao nome de Jesus. Aleluia! Ele não resiste, meu amado. Por isso, nós devemos conhecer o nosso inimigo. Por isso que eu falei, estou falando da maneira que ele age, do jeito que ele age. Ele é astuto. Ele não se apresenta para nós como um lobo, como pessoa feia. Ele é astuto. Ele chega como pessoas mansas para nos enganar. Mas nós devemos pedir discernimento ao nosso Deus, porque o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você. Nós temos o Espírito Santo que ele nos fala, ele nos mostra o agir do inimigo, e muitas das vezes nós estamos dispersos às coisas do Senhor, estamos ligados à coisa do mundo e não percebemos que o inimigo está atacando, que ele está querendo nos roubar, ele está querendo nos matar, e somos alvos fáceis do inimigo. Por isso devemos praticar, ter discernimento de quando o inimigo está agindo. Conhecendo como o inimigo age, não seremos alvo do inimigo, teremos força para combatê-lo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A espada é uma arma de defesa e de ataque. Os soldados romanos usavam duas espadas, uma longa e outra curta, usada em combates corpo a corpo. A palavra de Deus é a espada do Espírito, viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Em Hebreus 4:12 é a arma que Deus providenciou para o crente defender-se contra as investidas do inimigo, e como tal deve ser bem manuseada pelo Espírito que habita no cristão, a fim de que produza vida, cura e separação do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. A espada do Espírito é a palavra. Se nós estivermos com a palavra do Senhor, poderemos combatê-lo com combate. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e o inimigo fugirá de ti. Porque como ele tentou Jesus ali,
vai tentar você. Se você estiver com a palavra, se você for conhecedor da palavra do Senhor, Ele vai falar, está escrito isso. Você vai falar, mas também está escrito isso. E Ele não vai vencer, como Ele não venceu Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo inclui a oração como parte do arsenal espiritual que devemos ter para empreendermos a guerra e derrotarmos o inimigo. Oração é uma arma espiritual poderosa que Deus entregou à igreja para demolir as fortalezas de Satanás. Por meio dela, entramos na presença do Todo-Poderoso e recebemos o poder ilimitado de Deus para tomarmos posse do impossível. Pela oração com fé, tomamos posse de promessas que Deus nos fez e acionamos o poder de Deus para agir dentro de casas, hospitais, escritórios, corpos, justiças, celas, prisões, qualquer outro lugar. Pela oração podemos entrar em nações. Pela oração nós podemos entrar onde o homem não consegue entrar, em lugares que não são pregados o Evangelho, mas através da oração, quando uma igreja se coloca ajoelhada e a orar, faz a diferença. Nós alcançamos nações, nós alcançamos pessoas que estão enfermas em hospitais, nós alcançamos pessoas que estão em cadeias presas, nós alcançamos aquelas pessoas que estão necessitando de socorro ali na Praça da Serra, aqui no Campo Limpo, ali em Juquitiba. Quando tem uma igreja orando, quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus com o joelho dobrado, é uma arma poderosa para o Senhor, porque Ele pode usar-nos para alcançarmos pessoas que não são alcançadas através da oração. Se o crente soubesse como é poderosa a oração do homem e da mulher de Deus, esses grupos que têm de intercessão, esses grupos que têm da guerra, que o pessoal está orando, que estão buscando, não seria grupos pequenos, seriam grupos grandes que toda a igreja participava. Que se soubesse que a oração é poderosa para resgatar seu filho, para resgatar o seu marido, para resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que o inimigo roubou. Se a igreja soubesse como é poderosa a oração, a igreja estava 24 horas orando, a igreja teria relógio dia e noite orando para combater o bom combate, suprir o nosso pastor quando está saindo aqui fazendo visitas, guerreando guerras, às vezes está sozinho. E se tivesse a igreja, orando e descendendo por ele, o inimigo teria menos força, ele seria menos atingido. Quando a batalha espiritual sair para fora para combater um bom combate, para enfrentar o inimigo, se a igreja estivesse de joelho, adorando, erguendo e clamando ao Senhor, e orando por esse grupo, nós seríamos menos contaminados. Se a igreja estivesse orando pelos trabalhos que é feito, pelos projetos que tem na igreja, muitas coisas o inimigo não conseguiria paralisar. A oração faz parte do arsenal que o Senhor nos deu, faz parte das nossas armas. É uma das armas mais poderosas que o Senhor nos entregou. Que nessa noite, meus amados, nós possamos tomar posse dessas armas que o Senhor nos entregou. Foi uma pregação misturada com estudo, que eu não quis pôr muito como pregação. Eu queria que vocês entendessem o que significa o capacete, como nós nos defendemos do inimigo, da maneira que ele age. Conhecer o inimigo para poder vencer, porque se nós não conhecermos o inimigo, jamais venceremos. Se nós não sabemos a maneira que ele age, jamais nós venceremos ele, seremos algo fácil. Mas no momento que nós conhecemos e sabemos a tática dele, da maneira que ele age, nós conseguiremos
sempre na mesma coisa. Vemos homens caindo, mulheres caindo. Ele vai mudar por quê? Porque o povo não tem discernimento. O povo não conhece a estratégia dele. Conhece, mas acha que ele não vai agir de novo. E ele age, a pessoa cai. Mas nessa noite nós estamos desvendando a maneira que o inimigo age, o jeito que ele age, para podermos combater o bom combate. Eu quero dizer umas verdades. Apesar de todo o poder de Satanás, apesar de toda a sua hierarquia poderosa de reino, apesar de toda a sua força, da sua tática, há uma coisa que quero dizer para vocês em Efésios, no capítulo 3, do versículo 10. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pela igreja e sabedoria de Deus seja conhecida principado e potestade segundo o eterno propósito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Minha irmã? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja é adversária forte para Satanás. A igreja unida, inteligente, conhecedora da palavra, combatedora do bom combate. O inimigo tem medo. Porque se ele passar aqui pelo Campo Limpo, vamos falar no Campo Limpo. Se ele passar aqui no Campo Limpo, ele vai encontrar prostíbulos aqui. Ele vai encontrar pessoas fumando droga, pessoas bebendo, pessoas fazendo mal, praticando mal. Ele vai andar por aqui, vai ver pessoas fumando, vai ver pessoas se prostituindo. Aí ele vai passando mais para cá, vai encontrando pessoas, bares. Ele vai andando e vai olhando e vai falando: ali é tudo meu, aquilo ali me pertence, aquilo é meu. Ei, calabachei, calabachai. Mas quando ele passar aqui, ele viu uma igreja orando, calabachei, calabachou. Ele vai parar e vai saber que ele tem um adversário que é maior que ele, que já derrotou ele na cruz do Calvário. Ei, calabachei. E essa igreja é nós. Se nós tivermos o discernimento de saber o poder que a igreja tem, o inimigo jamais teria poder sobre a
Aleluia. Está escrito. Diga, está escrito. Cristo manifestou para destruir todas as obras do diabo. Amém. 2 Coríntios capítulo 10 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo. Não importa a intensidade dessas fortalezas, querido. Não importa o quanto elas têm sido fortalecidas dentro da tua vida, da tua casa, Deus é poderoso para destruir essas fortalezas. Nós temos que oferecer resistência ao diabo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que dar trabalho para ele. Nós não podemos dar vida fácil para o adversário. Nós não podemos aceitar que ele implante os seus propósitos, que ele arme as suas tendas nos nossos arraiais. Nós temos que nos levantar, tendo conhecimento de quem é ele, como ele age. Eu sempre disse aqui nessa igreja, sempre preguei sobre isso. É importante nós conhecermos o nosso adversário, porque conhecendo as estratégias, como ele trabalha, e conhecendo o Deus que nós servimos, nós temos certeza que nós sairemos vitoriosos, porque contra os filhos de Jacó não há encantamento. A palavra de Deus diz que não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Lá em Isaías capítulo 54, versículo 17, diz que toda ferramenta, diga toda, não são algumas, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então o diabo está trabalhando? Está. O diabo está agindo? Está. Mas se eu me levanto na autoridade do nome de Jesus, como foi falado nesta noite, equipado dessas armas, desses instrumentos que foi falado nesta noite aqui, meu querido, ele pode vir do jeito que vier, com a força que vier, ele vai cair por terra. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, querido, dê trabalho para o inimigo. Não dê vida fácil para o inimigo. Não aceite que ele acampe na tua vida. Amém? Nós temos o poder. Eu estava hoje, ontem, eu estava vendo uma desapropriação, e eu sempre observo como é feita essas desapropriações, quando vem o povo, invade espaços, terrenos, casa, e aí vem o batalhão de choque, e muitas vezes eles precisam usar a força para tirar aquelas pessoas que estão acampadas naquele lugar. Território que não é deles, não pertence, mas por uma ordem judicial, a polícia vem, o batalhão de choque vem e tira aquelas pessoas, ou por bem ou por mal, mas que elas têm que sair, porque eles têm um mandato. Existe aí uma ordem de um poder superior que está determinando que aquelas pessoas deixem aquele lugar. E aí a vontade daquelas pessoas não prevalece, mas a ordem superior é que vai prevalecer. No mundo espiritual, o diabo tenta fazer também esses acampamentos nas nossas vidas, querendo roubar nossos filhos, roubar a nossa família, roubar o nosso vigor, roubar a nossa alegria. Mas nós temos que nos levantar e declarar que não importa pelo caminho que ele vem, por 7 terá que voltar.